De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco, continua na banda. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Neste bloco nós temos o prazer de receber o presidente da Fundação, José Augusto, Rodrigo Bico. Rodrigo, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Obrigado, Pinto Júnior, obrigado a todos os telespectadores. É um prazer estar de volta aqui à bancada, podendo falar sobre cultura. Queria então que você fizesse, nós fomos vencidos aí pelo tempo, já temos o primeiro semestre, já adentramos ao segundo semestre. Qual o balanço que você faz da sua gestão nesse primeiro semestre? A gente faz um balanço de dificuldades, É claro que a gente não pode negar a situação onde o Estado se encontra, mas a gente batalhando para que as boas notícias aconteçam, E também com muita tranquilidade falo de que a gente está aqui para fazer uma espécie de mudança de paradigma na gestão de cultura do Estado do Rio Grande do Norte. É preciso tempo, é preciso cautela, é preciso paciência de todos e todas, mas eu tenho certeza que a gente aí pode estar inaugurando um momento diferente na gestão de cultura do nosso Estado. Esse mês de agosto aí a gente reserva algumas novidades, Quem sabe aí nosso edital sai aí para esse ano, o edital do Fundo Estadual de Cultura, bem mais abrangente, bem distribuído territorialmente para todas as linguagens. Então, e é isso mesmo, A partir de agora as coisas começam a ser detonadas, disparadas, Porque foi um início de ano para arrumar a casa, entender a máquina, saber onde a gente pode agir pontualmente para resolver determinadas situações. Quando você fala de mudança de paradigmas, em que sentido você está falando? Você poderia dar um exemplo? Um exemplo muito claro, Assim, o que chega de pessoas com projetos na Fundação José Augusto que eu tenho recebido, às vezes com boas intenções, bons projetos, mas vai direto no balcão do presidente pedir apoio, Então, isso aí é uma coisa que essa mudança tem que vir tanto daqueles que solicitam apoio, quanto dos gestores, Até que ponto a cultura vai continuar sendo essa política do balcão de apoio a projetos que apenas chegam ali na sua mesa, e como é que a gente pode universalizar e dar mais possibilidades para aquelas outras pessoas que não têm essa prática da política do balcão. Qual é a sua sugestão? A gente tem aí um Fundo Estadual de Cultura que precisa ser revisado. Nós temos a Lei Câmara Cascudo, que também precisa ser revisada. A Lei Câmara Cascudo coloca a responsabilidade do Estado, um dinheiro que é do Estado, na mão de empresas, e consequentemente a empresa faz algo parecido com a política do balcão, só que dentro das empresas. Então a gente tem acabado mudando um pouco essa lógica, revisando a Lei Câmara Cascudo, a Lei do Fundo Estadual de Cultura. O dinheiro, no caso, de acordo com a sua sugestão, ele iria para um fundo? Exatamente, o dinheiro poderia ir para o fundo. Tem exemplos como o Fundo Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, onde a empresa, para poder ter os 100% do financiamento, da isenção de seus impostos, ele coloca 75% no projeto e 25% no fundo. Então é um fundo misto que acaba recebendo também outras fontes, além da fonte 100, que é essa fonte do Estado. Então a gente precisa rever o modelo de financiamento. A política de editais está aí, está posta, é uma coisa que já acontece. Não adianta a gente também lançar a política de editais, não lançar paralelamente uma política de formação de produtores culturais que às vezes não tem tanto acesso a esses editais, nem sabe escrever um projeto para enquadrar dentro de uma premiação, de um edital. Que isso é burocrático, é difícil para danado, porque eu conheço gente que escreve livros, que escreve poesias, letras de músicas maravilhosas, mas se for para escrever um projeto com relatório, com normas, com termos técnicos específicos, essas pessoas sofrem. O que acontece é que ao longo dos anos, essa modernização, essa nova legislação para a cultura, esse novo modelo de financiamento, muitos artistas e produtores não se prepararam, continuam ainda no modelo da política de balcão, e todos os nossos esforços é para que a gente possa qualificar cada vez mais o produtor que está na ponta, que está na base. Existe cursos? Exatamente. É o Sebrae? A gente está com um projeto muito bacana, em parceria com o Ministério da Cultura, que é o RN Criativa, um projeto que teve início no ano passado, porém foi pouco executado. Ele foi executado, acho que nem 10%, 20% da sua magnitude. Então a gente nós depositamos a contrapartida do Estado, o Ministério da Cultura
já colocou sua parte e agora nesse mês de agosto a gente reabre o escritório do RN Criativo. Serão 60 cursos espalhados em todo o estado, projetos culturais, na área de cultura pop, acessibilidade cultural, assessoria de projetos, contábil, jurídica. Então tem um vasto campo aí de possibilidades que o RN Criativo vai apresentar, né, no campo da formação, da preparação do produtor, do artista potiguar para a inscrição de projetos. Isso em relação a todas as linguagens, música, não, das cinema. mais variadas, um espaço aberto, né, inclusive para aquelas menos consideradas como cultura, né, como gastronomia, moda, né, design. Então vai ser um espaço aberto, tanto de discussão, como de formação, como de qualificação. Então o RN Criativo promete contribuir muito aí com a produção da cultura potiguar. O RN Criativo dialoga em que medida com o Cultura Viva? Exatamente. O RN Criativo, ele estava dentro da antiga Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, que agora, nesse novo modelo do Juca, a economia criativa, ela é transversal em todas as secretarias. Então, consequentemente, o RN Criativo vai contribuir muito com o desenvolvimento de pontos de cultura, tanto os que já existem, como de novos pontos aí. Quem sabe ano que vem a gente abre um novo edital para novos pontos de cultura. Perfeito. Pedido licença ao Rodrigo Bico, que é presidente da Fundação José Augusto. Faremos um rápido intervalo comercial. Voltaremos em 1 minuto. Agradecendo e abraçando a você que continua conosco, você que continua acompanhando a programação da Band. Neste terceiro bloco do programa de hoje, nós conversamos com Rodrigo Bico, que é presidente da Fundação de Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Bico, uma das questões que foi pauta recentemente na imprensa diz respeito aos teatros. Vários teatros no Rio Grande do Norte sem condições de serem utilizados. O que a Secretaria tem feito no sentido de recuperá-los? Eu acho que não só nos teatros, mas a gente recebeu, né, como legado não só da gestão passada, mas do acúmulo de gestões que a cultura do Estado do Rio Grande do Norte teve, um patrimônio arquitetônico, né, de estrutura muito deficitário, né, com uma qualidade não muito boa. Então as casas de cultura precisam de reparos, né, os nossos museus, a própria biblioteca que está em reforma, e não é diferente com os nossos teatros que estavam funcionando de maneira precária, né, e nós já estávamos disparando alguns mecanismos de poder em breve vislumbrar aí a reabertura do Teatro de Cultura Popular, né? Antes dele ter sido interditado pela Vigilância Sanitária e a Defesa Civil, né, do município de Natal, nós já estávamos na execução do projeto de detetização, né, do recolhimento de alguns entulhos que estavam acumulados ali ao longo dos anos, de cenário, de cadeiras, né, muitas coisas quebradas, né, e também revendo essa parte dos forros, né, do teto, do prédio e tal, né. E o Teatro Alberto Maranhão, que desde o ano passado, desde a gestão passada, que o teatro foi aprovado no Pacto das Cidades Históricas, né. Então, o Pacto das Cidades Históricas faz um projeto de restauração de inúmeros prédios do centro histórico da cidade do Natal, né, na Ribeira ali principalmente, e o TAM já estava adequado nesse espaço, com a verba aí orçada em 10 milhões para liberar, né. Foi contratado via Secretaria de Turismo o projeto arquitetônico que está sendo feito pela empresa Cunha Lanferman, do escritório de arquitetura lá de Recife, Pernambuco, e esse projeto está sendo concluído, né? Após isso ele vai passar pelo Corpo de Bombeiros, já foi para o Corpo de Bombeiros, voltou para fazer algumas adequações. Após a sua conclusão, nós iremos com ele debaixo do braço para em Brasília saber, né, até que ponto nós conseguiremos essa verba do Parque das Cidades Históricas ainda esse ano. Caso não, a gente vai pincelar dentro do nosso projeto aí o que a gente tem do projeto para a gente atender a demanda judicial aí, que foi a acessibilidade, combate a incêndio e pânico e toda a parte elétrica do Teatro Alberto Maranhão. Em relação à Ribeira, além do teatro, esse projeto alcançaria quais outros equipamentos? Da Fundação José Augusto, os prédios que estão alocados na Ribeira e que estão contemplados no Parque das Cidades Históricas é o Teatro Alberto Maranhão e a Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, que foi um dos primeiros palácios do governo do Rio Grande do Norte, fica lá na Rua Chile, né? Fora isso, da Prefeitura tem a Funcarte, temos o próprio prédio da Prefeitura do Natal, considerado também o Palácio Felipe Camarão, considerado um
um prédio histórico de grande importância, temos o Forte dos Reis Magos, temos 13 praças que também estão sob a responsabilidade, a reforma do governo do estado, né? Então temos e diversas fachadas, né? Na tentativa de recuperar e de revitalizar o centro histórico de Natal, que é tão surrado, né? Ao longo abandonado, do tempo, né? abandonado, e que nunca teve. Vamos falar um português, exatamente, claro, é abandonado. E que nunca você vê ali árvores nascendo e arrebentando com marquises históricas centenárias. E muitas vezes os donos, os proprietários de determinados prédios, quando a gente tomba, a Fundação José Augusto faz o tombamento de um prédio, ele continua sendo de propriedade do proprietário, né? do dono. A gente não toma para a Fundação José Augusto. Isso às vezes é até uma confusão que as pessoas fazem na cabeça. Então o tombamento impede a sua derrubada, o seu desgaste, né? Então a gente da fachada, né? Dentro as pessoas podem fazer. Depende, às vezes tem um tombamento da fachada, tem um tombamento por inteiro também. Por inteiro, né? Porque pode ser que dentro tenha aspectos da arquitetura, da história que sejam importantes ser preservados. Às vezes também tem só da fachada, né? Mas a gente fica nessa cobrança, enquanto Fundação José Augusto, de cobrar que o proprietário faça os seus reparos. Muitas vezes o proprietário abandona a obra, abandona o prédio, com a maneira de deixar que o tempo mesmo derrube e depois ele poder fazer o que quiser. É uma realidade triste do nosso patrimônio arquitetônico e que a gente precisa de uma política muito forte, muito efetiva voltada para isso. Naquela parte de Natal é um museu a céu aberto, a própria cidade está se tornando um museu, pelo tempo, pelos traços arquitetônicos, e é um museu sendo deteriorado, sendo destruído a céu aberto. Se você conhecer outros centros históricos de outros estados, certamente o de Natal é um dos piores, mas os menos conservados, né? Então, o Parque das Cidades Históricas, né, se acontecer em sua totalidade, vai ser muito importante para a Ribeira, e é preciso ter pactuação entre município, proprietários desses prédios, governo do estado do Rio Grande do Norte, IFAM, vários órgãos, para que a gente possa ter realmente, de fato, um centro histórico com cara de centro histórico, que conte a nossa história, que conte a história do nosso povo potiguar. Em relação aos pontos de cultura, você disse que vai surgir novos editais. Como as pessoas podem que estão nos acompanhando agora, se credenciarem para participar? Exatamente. A gente vive um novo momento em relação aos pontos de cultura no Brasil inteiro, que após a Lei Cultura Viva, em breve o Ministério da Cultura vai lançar uma plataforma de auto-reconhecimento de ponto de cultura. Então, diversas entidades vão poder se cadastrar enquanto ponto de cultura e receber de cara o selo de ponto de cultura. Não exatamente receberá a verba, né? Mas para que nos próximos editais você já com selo, você poder concorrer e participar disso. A nossa batalha é para que a gente consiga concluir, né, esse convênio nosso que se arrasta desde 2008, né, de 53 pontos de cultura que só receberam 2 parcelas em 7 anos, né? Então o ideal é que a gente recebesse 3 uma em cada ano. Então o convênio era para ter duração de 3, já se arrasta 7 anos de convênio. Então, a concluir esse convênio e vislumbrar aí uma parceria com o Ministério da Cultura para que tenhamos um novo convênio para a sociedade potiguar se inscrever. Só ficar atento aí no site, na fanpage da Fundação José Augusto, que a gente sempre está divulgando por lá as nossas ações. Perfeitamente. Muito obrigado, Rodrigo Bico, presidente da Fundação José Augusto. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Muitíssimo obrigado a você, caríssimo telespectador, caríssima telespectadora, pela sua companhia. Tenha um bom dia e até mais.